A tua mãe está viva, eu vi-a na lixeira. Tens a certeza? Diz-me a verdade. O menino pobre gritou para o milionário: a tua mãe está viva, eu vi-a na lixeira. O que aconteceu a seguir mudaria o seu destino para sempre. Antes de começarmos a história, comenta de que lugar nos estás a ver. Espero que desfrutes desta história. Não te esqueças de subscrever. Os holofotes banhavam o palco com uma luz dourada e ofuscante, criando uma atmosfera de irrealidade que envolvia a elite da cidade, congregada naquele salão de eventos. Felipe Bellarmino, herdeiro de um império e figura da filantropia, terminava o seu discurso com a elegância ensaiada de quem nasceu sob o escrutínio público. As taças de cristal tilintavam suavemente nas mesas, acompanhando os aplausos educados de executivos e jornalistas que admiravam a imagem perfeita do sucesso. No entanto, essa perfeição estava prestes a fraturar-se por uma força caótica e inesperada que mudaria o destino de todos os presentes. De repente, um murmúrio incomum começou a propagar-se desde a entrada principal, crescendo como uma onda que rompe a calma de um mar em bonança, alertando os seguranças. Um menino com a roupa esfarrapada e o rosto manchado pela fuligem da rua irrompeu no salão, desviando-se dos braços dos agentes que tentavam detê-lo. A sua respiração estava agitada. Os pés descalços batiam no mármore polido com desespero, e os seus olhos procuravam freneticamente uma única figura no estrado. A multidão afastou-se com uma mistura de horror e curiosidade, deixando um corredor livre em direção ao homem que, desconcertado, interrompeu as suas palavras abruptamente. O menino plantou-se em frente ao palco, ofegante, com o coração quase a saltar-lhe pela boca, enquanto a segurança o rodeava, pronta para o retirar à força daquele lugar proibido para ele. Philip levantou uma mão para deter os guardas, sentindo uma estranha conexão com o olhar urgente e cheio de verdade do pequeno intruso que o desafiava. «Ó, Sr. Bellarmino!» gritou o rapaz com uma voz que rasgou o silêncio sepulcral do salão, ignorando as mãos que já o seguravam pelos ombros. «A sua mãe não está morta. Eu encontrei-a na lixeira. Ela está viva e enviou-me para o procurar!» exclamou com força. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi absoluto, pesado como uma laje de betão caindo sobre a consciência de todos os presentes no evento de caridade. Adriana, a noiva de Felipe, aproximou-se rapidamente com um sorriso nervoso nos lábios, tentando minimizar o impacto daquelas palavras delirantes. «Felipe, por favor, não lhe dês ouvidos. É apenas um menino confuso que procura dinheiro», sussurrou ela ao ouvido do milionário, segurando-o firmemente pelo braço. Mas Felipe não conseguia mover-se. As palavras do menino tinham detonado uma bomba no seu interior, despertando uma dúvida que ele mantivera adormecida durante meses. «O que disseste?» perguntou Felipe, ignorando a pressão da mão de Adriana e aproximando-se da beira do palco para olhar o menino diretamente nos olhos escuros. O pequeno debateu-se com os guardas, libertando um braço para procurar algo no bolso, um objeto que brilhou sob as luzes artificiais como uma estrela. «Ela deu-me isto», disse o menino, atirando o objeto aos pés de Felipe, onde aterrou com um som metálico e seco. Era um terço antigo de contas douradas, desgastado pelo tempo e pela oração constante, idêntico ao que a sua mãe sempre levava consigo. Felipe baixou-se lentamente, como se temesse que o objeto se desvanecesse ao tocá-lo, e os seus dedos reconheceram instantaneamente a textura familiar das contas e da cruz. Uma lembrança vívida assaltou-o. A sua mãe sentada ao piano, tocando uma melodia suave, enquanto o terço descansava sobre a tampa do instrumento, brilhando com a luz da tarde. «É impossível», murmurou Felipe com a voz embargada, sentindo como o chão sob os seus pés começava a abalar e a sua realidade se desmoronava. Adriana, visivelmente alterada, tentou arrancar-lhe o terço com um gesto brusco dissimulado, alegando que era uma coincidência vulgar e sem importância alguma. «Muitos terços são parecidos. Meu amor, não deixes que isto arruine a noite mais importante da tua carreira», insistiu ela com um tom que misturava súplica e mandato imperativo. Mas Philip pôs-se de pé,
apertando o terço no punho com tanta força que as bordas da cruz se cravaram na sua palma, causando-lhe uma dor necessária. "Como te chamas?" perguntou ao menino, ignorando por completo a sua noiva e as centenas de câmaras que agora transmitiam o momento em direto. "Matias", respondeu o rapaz, deixando de lutar contra os guardas, sabendo que tinha captado a atenção do único homem que importava. "Soltem-no", ordenou Filipe com uma autoridade que não admitia réplicas, fazendo com que os guardas recuassem e deixassem o menino respirar livremente no centro da pista. Matias ajeitou a roupa suja com dignidade e sustentou o olhar do milionário, transmitindo uma honestidade que contrastava com a falsidade dos fatos caros ao redor. "Ela disse-me que o senhor reconheceria o terço, que tem uma marca na cruz de quando lhe caiu na casa antiga", explicou Matias. Filipe virou a cruz, e lá estava a pequena moça que só ele e a sua mãe conheciam, a prova irrefutável da verdade. O murmúrio da gente transformou-se num zumbido de especulações e mexericos, enquanto os jornalistas digitavam freneticamente nos seus dispositivos móveis a notícia do escândalo. Adriana sentia que a situação lhe escapava das mãos. O seu rosto pálido refletia um terror que ia além da simples vergonha social do momento. "Filipe, isto é uma loucura. A tua mãe foi incinerada. Temos o certificado. Temos as cinzas", argumentou ela, elevando a voz para ser ouvida. Filipe olhou-a e, pela primeira vez, viu algo nos olhos de Adriana que não era amor, mas um medo profundo e calculista. "Nunca vi o corpo dela", disse Filipe em voz baixa, mas as suas palavras ressoaram com a força de uma revelação que demorara demasiado tempo a vir à tona. Recordou o caixão fechado por recomendação médica, a pressa dos trâmites funerários organizados por Adriana e pela doutora Joana Leitão, e a urna selada. Matias deu um passo à frente, quebrando a barreira invisível que separava os seus mundos, e falou com uma voz carregada de urgência. "Ela diz que o espera, que reza por si e que toca música na cabeça para não esquecer quem é." Essa menção à música foi o golpe final para o ceticismo de Filipe. Ninguém fora da família sabia que a música era o refúgio secreto da sua mãe. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Filipe, captada pelas lentes das câmaras, humanizando o magnata intocável diante de toda a nação. "Tirem-no daqui agora mesmo", gritou Adriana, perdendo a compostura, fazendo sinais a um chefe de segurança que parecia hesitar diante das ordens contraditórias. Antes que pudessem tocá-lo novamente, Filipe levantou a mão e deteve qualquer tentativa de agressão contra o mensageiro da sua mãe. "Se tocarem neste menino, vão ter problemas comigo", advertiu Filipe, e a sua ameaça flutuou no ar, carregada de um perigo real que gelou o sangue dos presentes. Ele aproximou-se de Matias e ajoelhou-se para ficar à sua altura, ignorando a sujidade e o mau cheiro que emanavam da roupa do pequeno sobrevivente. "Onde é que ela está?" perguntou com desespero contido, necessitando de uma localização, um ponto no mapa para sair correndo naquele mesmo instante. "Na lixeira de Santa Eufêmia, mas tem de se apressar, uns homens estavam a vigiá-la", sussurrou Matias com medo no olhar. A menção de homens a vigiar acendeu um alarme na mente de Filipe, sugerindo que aquilo não era um simples abandono, mas algo muito mais sinistro e orquestrado. Ele pôs-se de pé, guardou o terço no bolso interior do seu casaco, perto do coração, e olhou para Adriana com uma frieza nova e desconhecida. "O evento acabou", anunciou ao microfone, deixando cair o aparelho com um golpe seco que retumbou nos altifalantes e marcou o fim da farsa. Caminhou em direção à saída com Matias a segui-lo a alguns passos de distância, enquanto a multidão se abria como as águas do Mar Vermelho. Ao sair do hotel, o ar frio da noite atingiu o rosto de Filipe, ajudando-o a dissipar a bruma de confusão e a focar a sua mente numa única missão. Adriana corria atrás dele com os saltos a ressoar no pavimento, gritando desculpas e súplicas que se perdiam no vento noturno da cidade. "Não podes ir-te assim, é a nossa reputação", gritava ela, agarrando-se à única coisa que realmente lhe importava, o seu estatuto e a sua imagem pública. Filipe parou junto ao seu carro, abriu a porta para Matias subir e depois virou-se para enfrentar a sua noiva uma última vez.
A minha reputação não vale nada se a minha mãe está viva e a sofrer numa lixeira enquanto eu bebo champanhe. Disparou ele com uma raiva tranquila, mas devastadora. Adriana ficou gelada na calçada, vendo o carro de luxo arrancar e afastar-se, levando consigo o homem que garantia o seu futuro. Dentro do veículo, o silêncio era denso, só quebrado pelo suave zumbido do motor e pela respiração agitada de Matias, que olhava maravilhado para o interior. Felipe conduzia com os nós dos dedos brancos sobre o volante, a sua mente repassando cada detalhe dos últimos meses, procurando as fendas na mentira. "Tens fome?" perguntou Felipe de repente, dando-se conta de que o menino provavelmente não comia há dias para poder chegar até ali e entregar a mensagem. Matias assentiu timidamente, sem ousar tocar na estofagem de couro, mantendo as mãos no colo como se pedisse desculpas por existir. Felipe desviou o carro para um drive-thru, comprando comida abundante, observando como o menino devorava um hambúrguer com uma gratidão que lhe partiu a alma. "Obrigado, senhor", disse Matias com a boca cheia. "Dona Bia sempre disse que o senhor era bom, que tinha o coração nobre." Essas palavras, Dona Bia, confirmaram que o menino a conhecia intimamente, pois era assim que os empregados de confiança na quinta da família a chamavam há muitos anos. Felipe sentiu uma mistura de esperança e culpa corrosiva. Ele tinha aceitado a morte da sua mãe demasiado rápido, confiando cegamente em quem o rodeava. A noite estendia-se à sua frente, escura e cheia de incerteza. Mas pela primeira vez em muito tempo, Felipe tinha um propósito claro e vital. Ele não regressaria à sua cobertura para dormir. Aquela noite começaria a busca pela verdade, não importando o que ou quem tivesse de destruir. A cidade passava veloz através das janelas, um borrão de luzes neon e sombras que ocultavam segredos em cada esquina, indiferente ao drama dos seus habitantes. Felipe olhou para o terço que tinha voltado a tirar e pendurou-o no espelho retrovisor, onde balançava hipnoticamente com o movimento do carro. Aquele pequeno objeto de fé tornava-se agora a sua bússola, o farol que o guiaria através da tempestade de mentiras que tinha governado a sua vida. Com Matias como copiloto e guia, o milionário adentrava-se na noite, disposto a desafiar a própria morte para recuperar o que lhe tinham roubado. A chegada à cobertura foi silenciosa. Felipe entrou com Matias, que observava o luxo desmedido do apartamento com olhos grandes e temerosos, sentindo-se deslocado. Felipe indicou ao menino que podia descansar no grande sofá da sala, entregando-lhe uma manta suave que parecia engolir o pequeno corpo do rapaz. Enquanto Matias caía rendido pelo cansaço, Felipe dirigiu-se ao seu escritório, um santuário de madeira e couro onde guardava os documentos mais importantes. Precisava de rever o expediente médico. Precisava de ver com os seus próprios olhos os papéis que, meses antes, tinha assinado com os olhos fechados pela dor. Acendeu a lâmpada da secretária e tirou a pasta de Catarina Bellarmino do arquivo, sentindo um peso físico no peito ao ler o nome da sua mãe na etiqueta. Espalhou os documentos sobre a mesa de mogno. Certificados de óbito, relatórios da clínica, autorizações de cremação e faturas de serviços médicos exorbitantes. Tudo parecia estar em ordem, com selos oficiais e assinaturas legíveis, uma burocracia da morte perfeitamente orquestrada para não levantar suspeitas num filho em luto. No entanto, Felipe olhava agora com os olhos da suspeita, procurando qualquer inconsistência, qualquer erro que delatasse a mentira. Os seus olhos detiveram-se numa autorização de transporte, supostamente assinada por ele 2 dias antes da morte oficial da sua mãe, uma data em que ele estava fora do país. "Eu não assinei isto", sussurrou para si mesmo, passando o dedo sobre a tinta que imitava a sua caligrafia com uma precisão aterradora, mas imperfeita. Recordou que Adriana se tinha encarregado de toda a papelada durante essa semana, alegando que queria aliviar-lhe essa carga dolorosa para que ele pudesse processar a sua perda. A traição começava a tomar forma, uma forma dolorosa que tinha o rosto da mulher com quem planeava casar-se. Adriana entrou no escritório nesse momento, tendo chegado ao apartamento minutos depois dele, com a maquilhagem desfeita e uma expressão de falsa preocupação ensaiada.
Felipe, por favor, deixa esses papéis. Estás a torturar-te sem sentido pelas fantasias de um menino da rua, disse ela, aproximando-se com cautela. Tentou pôr uma mão no ombro dele, mas Felipe afastou-se com um movimento brusco, como se o contato físico com ela lhe queimasse a pele. Por que há uma assinatura minha neste documento de transporte datado de quando eu estava em Londres? Perguntou ele sem a olhar, fixando os olhos no papel. Adriana empalideceu visivelmente, embora tentasse recuperar-se rapidamente com uma risada nervosa e condescendente que soou falsa no silêncio tenso do quarto. De certeza que assinaste antes de ires e não te lembras. Estavas muito estressado com a fusão da empresa. Amor, a mente prega nos partidas. Não esqueça o que assino, replicou Felipe com voz gélida, levantando a vista para cravar os olhos nos dela, procurando a verdade no seu olhar evasivo. E também não esqueço que tu insististe para que a doutora Leitão se encarregasse de tudo pessoalmente, fechando o acesso a outros médicos. A doutora Leitão é uma eminência. Só queríamos o melhor para a Catarina. Defendeu-se Adriana, recuando um passo perante a intensidade da acusação implícita. O melhor ou o mais conveniente? Murmurou Felipe, voltando a rever os relatórios de toxicologia que mostravam níveis estranhos de sedativos. Cada página que passava revelava padrões inquietantes. Doses altas de medicamentos que não eram necessários, isolamento total da paciente, proibição de visitas. Era um sequestro legalizado, um confinamento disfarçado de cuidados intensivos sob a supervisão de uma profissional comprada. Vou à clínica amanhã de manhã, anunciou Felipe, fechando a pasta com um golpe que soou como uma martelada de juiz ditando sentença. Para quê? Só vais fazer figura de parvo e reabrir feridas que já estavam a cicatrizar, gritou Adriana, perdendo a paciência e a máscara de noiva compreensiva. A ferida nunca fechou porque não havia corpo, Adriana, e se eu descobrir que tiveste algo a ver, não terás onde te esconder, sentenciou ele. Adriana saiu do escritório batendo a porta e Felipe ouviu-a fazer uma chamada telefônica apressada no corredor, falando em sussurros frenéticos. Felipe aproximou-se da porta e encostou o ouvido, conseguindo captar fragmentos da conversa de Adriana. Sim, ele sabe algo. O menino trouxe o terço. Tens de apagar tudo. Essas palavras foram a confirmação final de que precisava. Não era paranoia, era uma conspiração real que acontecia sob o seu próprio teto. Regressou à secretária e pegou numa foto da sua mãe, prometendo-lhe, em silêncio, que desmantelaria cada tijolo dessa mentira até encontrá-la. A noite avançava e o sono era impossível. A adrenalina e a raiva mantinham-no acordado, traçando um mapa mental dos passos a seguir. Saiu para a sala e viu que Matias tinha acordado e estava a olhar a paisagem noturna da cidade através dos enormes janelões de cristal. — O senhor acredita que a encontraremos? Perguntou o menino com uma voz pequena que contrastava com a imensidão dos arranha-céus iluminados à sua frente. — Eu prometo-te, Matias, amanhã iremos procurar respostas onde for necessário, respondeu Felipe, colocando-se ao lado dele e olhando a cidade que agora lhe parecia hostil. O menino tirou do bolso um desenho amarrotado feito a lápis num papel sujo e estendeu-o a Felipe com timidez. Ela desenhou isto para si. Disse para lhe dar quando o visse, explicou Matias. Felipe pegou no papel e desdobrou-o com cuidado. Era um desenho simples de um piano e uma casa com muitas janelas e flores. No canto, com a letra trêmula da sua mãe, estava escrita uma data recente, posterior à sua suposta morte. Felipe sentiu um nó na garganta. Essa era a prova de vida mais tangível que tinha, para além do terço. Era uma mensagem direta dela. Obrigado, Matias. Isto vale mais do que tudo o que há neste apartamento, disse Felipe com sinceridade, guardando o desenho junto ao terço. Na manhã seguinte, Felipe levantou-se antes do amanhecer, preparou um pequeno almoço rápido para ambos e vestiu-se com roupa confortável, deixando para trás os fatos de designer. Não queria chamar a atenção, queria respostas, deixou uma nota a Adriana dizendo para não o esperar. Uma mensagem fria e distante. Ao sair do edifício, notou que um carro preto com vidros fumados estava estacionado do outro lado da rua, um detalhe que noutro momento teria ignorado.
O seu instinto disse-lhe que os estavam a vigiar, que o inimigo já sabia que ele estava em movimento e que a caçada tinha começado. Subiram na sua carrinha e Filipe tomou uma rota indireta para a clínica, vigiando constantemente os espelhos retrovisores para se certificar de que não o seguiam. Matias olhava tudo com curiosidade, apontando lugares que conhecia da sua perspectiva de menino da rua, um mapa invisível de sobrevivência urbana. Ali dormem os que não têm cartão, dizia, apontando para uma ponte, lembrando a Filipe a dura realidade que a sua mãe tinha partilhado nestes meses. Cada comentário de Matias aumentava a determinação de Filipe de tirar a sua mãe daquele inferno e compensar cada segundo de sofrimento. Chegaram à clínica privada Santa Marta, um edifício moderno de cristal e aço que prometia saúde e bem-estar em troca de fortunas. Filipe estacionou o carro e pediu a Matias que esperasse escondido no banco traseiro com os seguros postos para o proteger de qualquer vista. Se eu demorar muito, ou se vires algo estranho, toca a buzina sem parar, instruiu-lhe, entregando-lhe um telemóvel pré-pago que tinha comprado pelo caminho. Filipe caminhou para a entrada principal, sentindo como a raiva se transformava numa frieza calculista necessária para enfrentar os monstros de bata branca. A recepcionista cumprimentou-o com um sorriso ensaiado que se congelou ao ver a expressão séria e decidida do milionário que não tinha hora marcada. "Senhor Bellarmino, que surpresa! Vem ver a doutora Leitão?" perguntou ela com um tom de voz que denotava nervosismo evidente. "Venho ver o historial completo da minha mãe, incluindo os registros das câmaras de segurança dos seus últimos dias", exigiu Filipe sem rodeios. A mulher engoliu em seco e começou a teclar rapidamente, provavelmente enviando um alerta silencioso à administração ou à própria doutora. "Sinto muito, senhor. Esses arquivos estão no servidor central e preciso de autorização da direção para aceder a eles", mentiu ela pessimamente. "Não preciso de autorização para ver os dados da minha própria mãe. Chame a diretora agora mesmo", ordenou Filipe, batendo na secretária com a palma da mão. A atenção no vestíbulo atraiu a atenção de outros pacientes e pessoal, criando o cenário público que Filipe precisava para pressionar. Nesse momento apareceu a doutora Joana Leitão, caminhando com passo firme e um sorriso que não chegava aos seus olhos frios e calculistas. "Filipe, querido, a que devemos esta honra?" "Adriana ligou-me a dizer que estavas um pouco alterado", disse a doutora, tentando tomar o controle da situação. "Quero ver os registros reais, Joana. Sei que os relatórios que me deram são falsos", disparou Filipe, observando a microexpressão de pânico no rosto da mulher. "Vamos falar no meu escritório, por favor, não façamos um espetáculo aqui", sugeriu ela, guiando-o para um corredor lateral, longe dos olhares curiosos. Filipe seguiu-a sabendo que entrava na boca do lobo, mas confiante de que a verdade estava prestes a vir à tona. No escritório, a doutora fechou a porta e a sua atitude mudou drasticamente, deixando cair a máscara de amabilidade profissional. "Não sei o que esse menino delinquente te meteu na cabeça, mas estás a cometer um erro grave ao duvidar de nós", ameaçou ela subtilmente. "O erro foi acreditar que podia confiar em ti e na Adriana. Quanto te pagou ou o que te prometeu?" perguntou Filipe, aproximando-se da secretária. A doutora sentou-se e cruzou os braços numa postura defensiva. "A tua mãe estava muito doente, Filipe. Fizemos o que pudemos. O resto são fantasias tuas provocadas pelo luto." Filipe viu uma unidade de memória USB ligada ao computador da doutora, uma luz a piscar que indicava atividade recente. Com um movimento rápido, inclinou-se e arrancou o dispositivo antes que ela pudesse reagir ou detê-lo. "O que estás a fazer? Isso é propriedade privada", gritou a doutora Leitão, levantando-se da cadeira, tentando recuperar o dispositivo sem sucesso. "Considera-o uma auditoria surpresa", disse Filipe, guardando o USB no bolso e recuando para a porta. "Se aqui estão as provas, apodrecerás na prisão", advertiu antes de sair. Correu pelo corredor ignorando os gritos da doutora que chamava a segurança, sabendo que tinha no bolso a chave do mistério. Saiu da clínica e subiu para a carrinha, onde Matias o esperava com os olhos muito abertos, assustado pelo alvoroço.
Vamos! Gritou Felipe, arrancando o motor e saindo do estacionamento a toda a velocidade, deixando para trás os guardas. Enquanto conduzia para longe dali, soube que tinha declarado guerra aberta, mas também sabia que estava um passo mais perto de encontrar a Catarina. O trajeto de regresso a um lugar seguro foi tenso. Felipe olhava constantemente os espelhos, temendo que a segurança da clínica ou a polícia tentassem detê-lo. Decidiu não voltar à cobertura. Era um lugar comprometido onde Adriana tinha acesso e controlo. Em vez disso, dirigiu-se a um pequeno apartamento que utilizava como escritório privado, um lugar que muito poucos conheciam. Matias permanecia em silêncio, sentindo a gravidade da situação, mas confiando cegamente no homem que conduzia com tanta determinação. Ao chegar, Felipe conectou o USB roubado a um computador isolado, temendo que tivesse algum tipo de encriptação ou vírus, mas a arrogância da doutora jogou a seu favor. Os arquivos estavam protegidos por senhas simples que Felipe conseguiu decifrar após um par de tentativas lógicas relacionadas com datas. O que encontrou deixou-o gelado, pastas com nomes de pacientes e, na da sua mãe, uma subpasta intitulada Transporte Especial AM. As iniciais de Adriana Marques confirmavam a sua cumplicidade direta na operação. Abriu os documentos e leu com horror os detalhes de um plano macabro. Catarina tinha sido sedada excessivamente para simular um coma irreversível. Depois, detalhava-se uma saída administrativa noturna pela porta de serviço, enquanto oficialmente se declarava o seu falecimento no quarto 402. Havia recibos de pagamento a uma empresa de transporte de carga duvidosa e a um crematório clandestino que tinha entregue cinzas de origem desconhecida. A frieza com que se descrevia a sua mãe como o pacote fez o sangue de Felipe ferver nas veias. "O que diz aí?" perguntou Matias, aproximando-se do ecrã brilhante, incapaz de entender os termos médicos e legais, mas captando a fúria de Felipe. "Diz que a venderam, Matias, tiraram-na adormecida e entregaram-na a alguém para que a fizesse desaparecer", explicou Felipe com voz rouca, tentando não assustar o menino. Mas havia um arquivo de vídeo, uma gravação de segurança que a doutora tinha guardado, talvez como seguro de vida contra a Adriana. Felipe deu play e viu a imagem granulada de uma maca a sair por um cais de carga à meia-noite. No vídeo, viam-se 2 homens a subir a maca para uma carrinha cinzenta e, ao lado, a supervisionar tudo, estava a Adriana a entregar um envelope abultado ao condutor. Catarina moveu uma mão debaixo dos lençóis no vídeo, um movimento leve mas inconfundível que provava que estava viva naquele momento. Felipe bateu na mesa com o punho, sentindo uma mistura de alívio por vê-la viva e um ódio puro pela mulher que tinha dormido na sua cama. "Aí está." Matias apontou para o ecrã. "Esse é o caminhão que vi perto da lixeira uma vez, o das letras vermelhas." Felipe pausou o vídeo e ampliou a imagem sobre o lado da carrinha. Embora borrado, distinguia-se um logótipo parcial, Transportes Almeida. Era a pista que necessitavam, a conexão física entre a clínica de luxo e o mundo de Matias. "Temos de ir à lixeira, Matias. Preciso de ver onde ela esteve. Preciso de falar com a gente que a viu", disse Felipe, pondo-se de pé. Sabia que era perigoso, mas já não tinha nada a perder. A sua vida anterior, cômoda e cega, tinha morrido naquele instante. A viagem em direção à lixeira de Santa Eufêmia foi uma descida aos infernos da cidade, passando de avenidas arborizadas a caminhos de terra cheios de buracos e lixo. O cheiro à decomposição penetrava mesmo com as janelas fechadas, um lembrete brutal da realidade que a sua mãe tinha tido que suportar. Ao chegar, a paisagem era desoladora. Montanhas de lixo erguiam-se como monumentos ao consumo, e, entre elas, pessoas escavavam procurando sustento. Felipe desceu do carro, sentindo que os seus sapatos caros eram uma ofensa naquele lugar, mas avançou seguindo Matias. "Por aqui, Sr. Felipe, tenha cuidado com os vidros." Guiava-o o menino com a agilidade de quem conhece cada armadilha do terreno. A gente da lixeira olhava-os com desconfiança. Um homem de fato limpo era sinônimo de problemas ou de autoridades. Matias cumprimentava alguns, apresentando-os como amigos.
o que suavizava um pouco os olhares hostis dos coletores. Chegaram a uma zona de barracas construídas com plásticos e cartões, onde o vento soprava levantando pó e sacos vazios. Aqui dormia ela, disse Matias, apontando para uma estrutura precária que mal se mantinha de pé com um telhado de chapa enferrujada. Felipe entrou, tendo que se baixar, e viu o interior, uma caixa de madeira como mesa, um colchão velho e úmido, e um pequeno altar com flores de plástico. Partiu-se-lhe o coração ao imaginar a sua mãe, uma mulher culta e refinada, a viver naquelas condições infra-humanas, mas mantendo a sua dignidade. Na parede de cartão havia um desenho feito com carvão de uma clave de sol e notas musicais, a assinatura indelével de Catarina. Um ancião aproximou-se da entrada da barraca, apoiado num bastão feito de um tubo de PVC, olhando para Felipe com curiosidade. "O senhor é o filho da senhora?" perguntou com voz rouca pelo fumo da queima de lixo. Felipe assentiu, incapaz de falar pela emoção que lhe fechava a garganta. Ela falava muito do senhor, dizia que viria, ninguém lhe acreditava. Pensávamos que delirava pela febre, mas ela sempre teve fé. "Ela estava doente?" perguntou Felipe, preocupado com a saúde da sua mãe após meses de privações. "Sim, tossia muito à noite, mas ainda assim partilhava o seu pão com as crianças", relatou o ancião. Era uma santa, ensinou-nos a ler a alguns, contava-nos histórias de música e teatros. Felipe acariciou o desenho de carvão na parede, sentindo uma conexão espiritual com a sua mãe naquele lugar miserável que ela tinha tentado converter em lar. "Viu quando a levaram?" perguntou Felipe, necessitando de confirmar o que tinha visto no vídeo ou descobrir um novo transporte. "Vieram uns homens há uma semana. Disseram que eram de uma fundação, mas tinham uma cara", explicou o ancião. "Subiram-na para um caminhão cinzento. Ela não queria ir-se sem se despedir do Matias, mas não a deixaram." O ancião tossiu e cuspiu no chão. Esse caminhão cheirava a químicos, não era de nenhuma fundação. Felipe tirou a carteira e entregou todo o dinheiro que tinha ao ancião, que o olhou surpreendido. "Obrigado por cuidarem dela. Prometo que voltarei para ajudar todos aqui, mas primeiro devo encontrá-la", jurou Felipe. O ancião assentiu e guardou o dinheiro com mãos trêmulas. "Vá com Deus, filho, e cuide do Matias. Ele foi quem mais a protegeu quando os outros queriam roubar-lhe as coisas." Saíram da lixeira com o sol a pôr-se atrás deles, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia pressagiar o conflito vindouro. Felipe tinha agora a confirmação dos dois extremos da cadeia, a clínica e a lixeira, mas faltava o elo final, o lugar onde a tinham agora. A pista dos transportes Almeida e o cheiro a químicos mencionado pelo ancião apontavam para uma zona industrial específica. Felipe subiu ao carro com uma determinação renovada. A noite seria longa, mas a verdade brilhava cada vez mais forte. A escuridão tinha caído completamente sobre a cidade quando Felipe e Matias deixaram para trás o odor da lixeira, mas o cheiro parecia ter se impregnado na roupa e na alma de Felipe. Conduzia em silêncio, processando a imagem da barraca miserável onde a sua mãe tinha vivido, contrastando-a com o luxo da cobertura onde Adriana dormia placidamente. A injustiça queimava-o por dentro, mas sabia que devia manter a cabeça fria para seguir as pistas corretamente. "Matias, disseste que viste o caminhão perto de um armazém antes? Lembras-te onde?" perguntou Felipe, quebrando o silêncio. "Sim, é pela zona das fábricas velhas onde o rio cheira mal", respondeu o menino, referindo-se à zona industrial abandonada nos arredores. Felipe conhecia o lugar. Era um labirinto de armazéns em ruínas e terrenos baldios que serviam de esconderijo para atividades ilícitas. Dirigiu o carro para lá, apagando as luzes principais ao entrar nos caminhos de terra para não ser detetado. A lua cheia iluminava fantasmalmente as estruturas de betão e metal enferrujado que se erguiam como esqueletos gigantes. Enquanto avançavam, Matias olhava pela janela com atenção, procurando pontos de referência no meio da escuridão e das sombras alongadas. "Ali, essa é a adega do desenho", exclamou o menino de repente, apontando para uma estrutura grande com o teto meio colapsado. Felipe deteve o carro a uma distância prudente e observou.
Havia luz no interior da adega, filtrando-se pelas gretas das paredes. Também viu uma carrinha cinzenta estacionada lá fora, a mesma do vídeo da clínica, com o logótipo Transportes Almeida visível. "Fica aqui, Matias, fecha as portas e não abras a ninguém que não seja eu", ordenou Felipe, tirando uma lanterna e uma chave de bocas da bagageira como única arma. Aproximou-se sigilosamente da adega, aproveitando o ruído do vento que batia nas chapas soltas para cobrir os seus passos. Ao chegar a uma janela baixa e partida, espreitou com cuidado para ver o interior. O que viu gelou-lhe o sangue. Caixas empilhadas com etiquetas de resíduos biológicos e, num canto, uma espécie de cela improvisada com grades. Dentro da cela não havia ninguém. Estava vazia, mas havia sinais de ocupação recente, uma manta atirada, uma garrafa de água a meio. Felipe rodeou o edifício procurando uma entrada, encontrando uma porta lateral entreaberta pelo descuido de algum guarda. Entrou contendo a respiração, movendo-se entre as sombras das caixas, ouvindo vozes que vinham de um escritório no segundo andar da estrutura metálica. Subiu as escadas de metal enferrujado, tentando não fazer ruído, até poder ouvir a conversa. "A velha já não serve. Está muito fraca. O chefe diz que temos de a mover para o asilo São Gabriel antes que morra aqui", dizia uma voz rouca de homem. "Esse refúgio é muito longe. É um risco transportá-la agora que o filho anda a fazer perguntas na televisão", respondeu outro homem. Felipe apertou a chave de bocas, sentindo o impulso de entrar e agredi-los até que lhe dissessem onde ficava o asilo São Gabriel. Mas eram dois, e talvez armados. Um confronto direto poderia ser fatal e deixaria a sua mãe sem ninguém que a procurasse. Decidiu que a informação era mais valiosa que a vingança imediata. Asilo São Gabriel era o nome-chave que precisava. Desceu as escadas com o mesmo cuidado, mas ao pisar o último degrau, um metal rangeu ruidosamente sob o seu peso, delatando a sua presença. "E quem anda aí?" gritou um dos homens de cima. E ouviram-se passos a correr e o som de uma arma a ser carregada. Felipe correu para a saída, empurrando caixas para criar obstáculos, enquanto os homens desciam gritando e disparando para o ar. Saiu da adega e correu para o carro, onde Matias olhava aterrorizado pela janela ao ouvir os disparos. Felipe lançou-se no assento do condutor, ligou o motor e acelerou a fundo, levantando uma nuvem de pó que cegou momentaneamente os seus perseguidores. A carrinha cinzenta arrancou atrás deles, começando uma perseguição perigosa pelos caminhos de terra irregulares da zona industrial. Felipe manobrava com destreza, agradecendo os cursos de condução defensiva que tinha feito anos atrás por segurança corporativa. "Baixa-te, Matias!" gritou enquanto a carrinha tentava atingi-los pela lateral para os tirar do caminho. Felipe viu uma brecha na vedação perimetral de uma fábrica e deu uma guinada brusca, entrando num terreno cheio de escombros onde a carrinha não conseguia manobrar bem. Conseguiram perdê-los entre o labirinto de edifícios, saindo finalmente para a autoestrada iluminada, onde o tráfego lhes brindava proteção. O coração de Felipe batia descontrolado, mas um sorriso de triunfo desenhava-se no seu rosto. Sabia para onde a levavam. "Estás bem?" perguntou a Matias, que estava pálido, mas assentia com valentia, agarrando-se ao cinto de segurança. "Ouvi-os dizer São Gabriel. Sabe onde é isso?" perguntou o menino, demonstrando que tinha estado atento a cada detalhe. "É um antigo leprosário convertido em asilo nas montanhas. Um lugar esquecido por Deus", respondeu Felipe, recordando ter ouvido falar desse lugar em algum relatório de beneficência. Era o lugar perfeito para esconder alguém que não devia existir, isolado, inacessível e sem supervisão. Felipe conduziu até uma estação de serviço para abastecer e comprar um mapa físico, não querendo confiar no GPS que poderia ser rastreado se o seu telemóvel estivesse sob escuta. Traçou a rota para as montanhas. Era uma viagem de 4 horas. Olhou para Matias, que lutava para manter os olhos abertos. "Dorme um pouco, herói. Amanhã será o dia mais importante das nossas vidas", disse-lhe com ternura. O menino acomodou-se e fechou os olhos, confiando plenamente em que Felipe cumpriria a sua promessa. Enquanto conduzia sob a luz das estrelas, Felipe pensava em Adriana e em como ela devia estar a mover as suas peças naquele momento.
Certamente, já sabia que ele tinha estado na clínica e talvez suspeitasse que tinha encontrado a adega. Tinha que agir rápido antes que ela desse a ordem de desaparecer o problema definitivamente. Tirou o telemóvel pré-pago e ligou para o seu advogado de confiança, Luiz, despertando-o a essa hora intempestiva. Luiz, ouve-me bem e não perguntes. Preciso que prepares um processo por fraude, sequestro e tentativa de homicídio contra Adriana Marques e Joana Leitão, disse Felipe com frieza. Felipe, enlouqueceste? Tens provas? Respondeu Luiz com voz sonolenta e alarmada. Tenho vídeos, documentos e testemunhas. Amanhã, ao meio-dia, quero que a polícia esteja à espera na minha cobertura. Eu levarei a minha mãe. Desligou antes que Luiz pudesse objetar, selando o destino da sua ex-noiva. A estrada começava a subir para as montanhas e a névoa fazia-se presente, envolvendo o carro num manto branco e misterioso. Felipe sentia que ascendia a verdade, deixando para trás a mentira que tinha sido a sua vida na cidade. Cada quilômetro o aproximava mais dos braços da sua mãe, e essa certeza dava-lhe uma energia inesgotável. Não pararia, não descansaria até ver o rosto de Catarina e pedir-lhe perdão por ter demorado tanto. Enquanto Felipe conduzia para as montanhas, na cidade, o mundo perfeito de Adriana começava a desmoronar-se a uma velocidade vertiginosa. A doutora Leitão tinha-lhe ligado histérica após o roubo da USB, avisando-a que Felipe tinha toda a informação comprometedora. Adriana, em pânico, tentava contactar os seus aliados na imprensa para lançar uma campanha de desprestígio preventiva contra Felipe. Diz que ele perdeu a razão pelo luto, que está sob a influência de um burlão de rua. Ordenava por telefone as suas relações públicas. Os noticiários matutinos começaram a transmitir rumores sobre a estabilidade mental do herdeiro Bellarmino, semeando dúvidas na opinião pública. Adriana olhava as notícias da cobertura, bebendo café com mãos trêmulas, esperando que a narrativa de louco fosse suficiente para invalidar qualquer acusação. Mas o medo corroía-a. Sabia que Felipe era metódico e que se tinha ido à clínica não pararia perante nada. Começou a fazer uma mala com joias e dinheiro em numerário, preparando-se para uma possível fuga se as coisas corressem mal. De repente, o seu telemóvel vibrou com uma notificação. Um vídeo estava a tornar-se viral nas redes sociais, carregado de uma conta anônima. Era o vídeo de segurança da clínica, o que Felipe tinha extraído, mostrando o transporte ilegal de Catarina e Adriana a pagar o suborno. Em questão de minutos, os comentários passaram da dúvida ao ódio. A imagem da noiva abnegada desfez-se em pedaços diante de milhões de olhos. Adriana atirou o telemóvel contra a parede gritando de frustração, vendo o seu castelo de cartas desabar. Tentou sair do apartamento, mas ao abrir a porta, encontrou 2 seguranças do edifício que a olhavam com severidade. O senhor Bellarmino deu ordens para que ninguém entre nem saia com bens de valor até que ele regresse, informou um deles. Eu sou a dona desta casa. Saiam da frente, gritou ela tentando empurrá-los, mas era inútil. Estava presa na jaula de ouro que ela mesma tinha ajudado a fechar, prisioneira da sua própria ambição desmedida. Enquanto isso, Felipe e Matias chegavam aos contrafortes da montanha, onde se encontrava o Asilo São Gabriel. O sol começava a nascer, iluminando a paisagem agreste e solitária, dissipando a névoa e os medos noturnos. O caminho era de terra e pedras, difícil de transitar, o que confirmava que era um lugar desenhado para não ser visitado. Matias despertou e olhou a paisagem verde com assombro. Nunca tinha visto tantas árvores, disse, lembrando a Felipe quão pequeno tinha sido o mundo do menino até então. Em breve verás algo melhor, Matias. Verás a Dona Bia, garantiu-lhe Felipe, embora por dentro sentisse o nervosismo do desconhecido. E se tivessem chegado tarde? E se a tivessem movido de novo? Essas perguntas torturavam-no, mas não deixava que se notasse para não angustiar o menino. Finalmente, após uma curva apertada, apareceu o portão de ferro enferrujado do asilo com uma placa que mal se lia. Asilo São Gabriel, Paz e Repouso. Felipe deteve o carro em frente ao portão fechado com uma corrente e um cadeado grosso, impedindo a passagem de veículos.
Teremos de caminhar daqui, disse, descendo do carro e ajudando Matias. Saltaram a vedação perimetral, num ponto onde o arame estava caído, e adentraram os terrenos do antigo leprosário. O edifício principal era uma casa velha de pedra com janelas grades e um ar de abandono que punha os pelos em pé. Não se viam guardas nem enfermeiros, apenas um silêncio sepulcral quebrado pelo canto de alguns pássaros e o vento nos pinheiros. Philip avançou com cautela para a entrada principal, mas Matias puxou-lhe a manga e apontou para um jardim lateral. "Ouça, é música", sussurrou o menino. Philip apurou o ouvido e, efetivamente, ouviu um cantarolar suave, uma melodia familiar que vinha da parte traseira da casa. Correram em direção ao som, rodeando o edifício entre arbustos descuidados e estátuas de anjos partidos cobertos de musgo. Ao chegar ao jardim traseiro, a cena que viram deteve o tempo para Philip. Sob uma árvore enorme, sentada numa cadeira de rodas velha, estava uma figura feminina de costas, olhando para o vale. Usava um lenço azul na cabeça, o mesmo que Matias tinha descrito, e movia os dedos sobre os joelhos como se tocasse um piano invisível. Philip sentiu as pernas falharem. A emoção era tão forte que quase caiu de joelhos ali mesmo. Matias correu à frente gritando: "Dona Bia! Dona Bia!" A mulher parou o seu movimento e virou a cabeça lentamente, como se despertasse de um sono profundo. Ao ver o menino, um sorriso iluminou o seu rosto cansado e emaciado. "Matias, sabia que virias", disse com voz débil, mas cheia de amor. Philip saiu de entre as árvores com lágrimas a correr livremente pelo seu rosto, aproximando-se passo a passo da mulher que lhe deu a vida. Catarina levantou a vista e, ao vê-lo, os seus olhos encheram-se de um brilho que superava qualquer doença. "Philip, meu filho", sussurrou ela, estendendo uma mão trêmula para ele. Philip correu os últimos metros e ajoelhou-se aos seus pés, abraçando-a com desespero, sentindo o seu calor, o seu cheiro, a sua realidade. "Perdoa-me, mãe, perdoa-me por não saber, por te deixar sozinha", soluçava Philip, escondendo o rosto no regaço da sua mãe, como quando era menino. Ela acariciava-lhe o cabelo com ternura infinita. "Não há nada a perdoar, meu amor, o amor sempre encontra o caminho de volta", consolou ela. Matias juntou-se ao abraço, completando o círculo de reencontro sob a sombra da árvore velha. Nesse momento, a porta traseira do edifício abriu-se e saiu um homem com aspecto de enfermeiro, surpreendido ao vê-los ali. "Ei, não podem estar aqui!" gritou, tentando intimidá-los. Philip levantou-se, secando as lágrimas e transformando-se novamente no homem poderoso que era. "Acabou-se. Sou Philip Bellarmino, e esta mulher vem comigo agora mesmo. Se tentares deter-me, juro que não sairás daqui a caminhar." Ameaçou com tal ferocidade que o homem recuou assustado e fugiu para o interior. Philip pegou na cadeira de rodas e começou a empurrá-la para a saída com Matias, a caminhar orgulhoso ao lado, como um guardião vitorioso. "Vamos para casa, mãe, para a verdadeira casa", prometeu Philip. Catarina sorria, olhando o céu azul, sabendo que o seu longo pesadelo tinha terminado e que a música voltaria a soar na sua vida. O regresso à cidade seria o início da justiça, mas naquele momento só importava que estavam juntos. A viagem de regresso foi lenta, mas cheia de paz. Catarina dormitava no banco do copiloto com a mão de Philip segurando a sua o tempo todo. Matias, no banco de trás, olhava a paisagem com a satisfação da missão cumprida. Philip sentia que pela primeira vez na sua vida era realmente rico, não pelo seu dinheiro, mas por ter recuperado a única coisa que o dinheiro não podia comprar. Enquanto o carro descia das montanhas, Philip recordava os detalhes que o levaram até ali, peças de um quebra-cabeça sinistro que agora faziam todo o sentido. A pista do caminhão cinzento dos Transportes Almeida não tinha sido apenas a localização física, mas a chave financeira do crime. Durante as horas anteriores ao resgate, Philip tinha enviado fotos do caminhão à sua equipa de segurança privada para que investigassem a empresa. O relatório tinha chegado ao seu telemóvel. Almeida era uma empresa fantasma registrada em nome de um testa de ferro vinculado à família de Adriana.
Isto significava que o plano tinha sido elaborado muito antes da morte de Catarina. Adriana levava meses a desviar fundos para criar essa infraestrutura de desaparecimento. Philip olhou para sua mãe, tão frágil, mas tão serena, e sentiu uma nova onda de indignação. Não só a tinham sequestrado, como tinham financiado o seu cativeiro com o próprio dinheiro da família Bellarmino. Catarina abriu os olhos e olhou para o seu filho, intuindo os seus pensamentos obscuros. Não deixes que o ódio te consuma, Philip. Já ganhamos, disse-lhe suavemente. Tem de pagar, mãe. Não podem sair impunes, respondeu ele, apertando o volante. Pagarão, mas com a lei, não com a tua alma, sentenciou ela com sabedoria. Matias espreitou entre os assentos. Senhora Bia, a senhora sabia que a procurávamos? Eu sonhava, Matias. Sonhava que tu guiavas o meu filho. E os sonhos dos que têm fé sempre se cumprem, respondeu ela, acariciando a bochecha suja do menino. O telemóvel de Philip começou a tocar incessantemente. Era Luiz, o advogado. Felipe, a polícia já viu o vídeo. Tem um mandado de prisão contra Adriana e Joana. Estão à espera que chegues para proceder, informou Luiz com tom triunfal. Estamos a 1 hora da cidade. Assegura-te de que a imprensa esteja lá. Quero que todos vejam quem é realmente Adriana Marques, ordenou Felipe. Queria que a humilhação fosse pública, um castigo social que doesse mais do que a prisão. Enquanto se aproximavam da zona urbana, o contraste entre a paz da montanha e o caos da cidade tornou-se evidente. Felipe decidiu não levar a sua mãe ao hospital de imediato, onde o circo mediático seria avassalador. Vamos para a casa antiga, a da avó. Ninguém nos procurará lá por agora, decidiu. Era a casa onde Catarina tinha ensinado música, o lugar feliz da sua infância, longe da fria cobertura e das recordações de Adriana. Chegaram à velha casa senhorial num bairro tranquilo. Estava empoeirada e fechada, mas continuava a ser um lar. Felipe desceu Catarina nos braços e levou-a para o salão principal, onde um piano coberto com lençóis dormia, esperando ser despertado. Estamos em casa, sussurrou ela, respirando o cheiro à madeira velha e a recordações. Matias correu a abrir as cortinas, deixando que a luz do entardecer banhasse o quarto e revelasse as partículas de pó a dançar no ar. Felipe acomodou a sua mãe num sofá confortável e chamou um médico privado de total confiança para que a examinasse ali mesmo. Está desnutrida e desidratada, mas o seu coração é forte, foi o diagnóstico preliminar. Com a sua mãe a salvo e atendida, Felipe soube que era o momento de enfrentar o ato final desta tragédia. Fica com ela, Matias. És o homem da casa até eu voltar, disse ao menino, dando-lhe uma responsabilidade que Matias aceitou com o peito inflado de orgulho. Felipe saiu da casa, subiu para o seu carro e dirigiu-se para a cobertura, onde a polícia e a imprensa já rodeavam o edifício como abutres. Ao chegar, as câmaras precipitaram-se sobre o seu carro, cegando-o com flashes. Desceu com a cabeça erguida, sem dizer uma palavra, e entrou no edifício escoltado pela polícia. Subiu no elevador, sentindo como cada andar que ascendia era um passo mais para o encerramento de um ciclo doloroso. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou Adriana sentada no sofá, rodeada de policiais, chorando lágrimas falsas enquanto tentava explicar que tudo era um mal-entendido. Ao ver Felipe entrar, levantou-se e tentou correr para ele. «Felipe, amor, diz-lhes que é um erro. Eu só queria protegê-la», gritou desesperada. Felipe olhou-a com uma indiferença que cortava mais do que qualquer insulto. A única pessoa que querias proteger eras tu mesma e a tua herança, disse Felipe com calma. Tirou o terço do bolso e mostrou-lhe. Este terço trouxe-me a verdade que tu tentaste enterrar. Acabou-se. Adriana fez um sinal aos oficiais, que procederam a algemá-la. Adriana esperneava e gritava maldições, mostrando finalmente a sua verdadeira face, uma máscara de ódio e avareza. Enquanto a levavam, Felipe ficou sozinho na cobertura, vazia. Olhou ao seu redor, os móveis de design, as obras de arte. Tudo lhe parecia agora vazio e sem sentido. Aquele lugar nunca tinha sido um lar, apenas um cenário.
Pegou em alguns documentos da Caixa Forte as provas finais contra a doutora Leitão e saiu dali para nunca mais voltar. A sua vida estava na casa velha com a sua mãe e o menino que o tinha salvado. Desceu ao vestíbulo e deu uma breve declaração à imprensa. A minha mãe está viva e em segurança. A justiça encarregar-se-á do resto. Peço privacidade para a nossa família. Subiu para o seu carro e conduziu de regresso à casa antiga, sentindo uma leveza na alma que não experimentava há anos. O rastro do caminhão cinzento tinha terminado numa cela para Adriana e na liberdade para ele. A noite caiu sobre a cidade, mas na casa antiga as luzes estavam acesas. Ouviam-se risos e o som tímido de um piano a ser tocado por mãos inexperientes, mas entusiastas. Felipe entrou e viu Matias sentado ao piano com Catarina ao seu lado, ensinando-lhe as notas básicas. A imagem perfeita da felicidade restaurada. Os dias seguintes ao resgate foram de uma calma curadora na velha casa familiar. O mundo exterior continuava em ebulição com o escândalo do caso Bellarmino, mas dentro desses muros o tempo parecia fluir a outro ritmo. Felipe tinha contratado segurança privada para manter os jornalistas à distância, convertendo a casa numa fortaleza de paz. Catarina recuperava forças rapidamente. A boa comida e, sobretudo, o amor do seu filho e de Matias eram a melhor medicina. O jardim da casa, que tinha estado abandonado por anos, tornou-se o projeto pessoal de Catarina. Da sua cadeira de rodas, dirigia Felipe e Matias na poda dos roseirais e na limpeza das ervas daninhas. As plantas, como as pessoas, só precisam de um pouco de atenção para voltar a florescer, dizia ela, enquanto Matias regava com entusiasmo excessivo, molhando os sapatos. Felipe, que nunca tinha tocado numa ferramenta de jardim, encontrava uma satisfação estranha em sujar as mãos com terra, sentindo-se conectado à vida real. Matias tinha se adaptado à vida na casa com uma naturalidade surpreendente, embora às vezes guardasse comida nos bolsos, um hábito de sobrevivência difícil de quebrar. Felipe observava-o e prometia a si mesmo dar a esse menino o futuro que merecia. Já tinha iniciado os trâmites legais para a adoção, embora ainda não tivesse dito a Matias, querendo que fosse uma surpresa. O vínculo entre o menino e Catarina era inquebrável. Passavam horas a conversar, ela contando-lhe histórias de compositores famosos e ele narrando as suas aventuras na rua. Uma tarde, enquanto tomavam chá na varanda, Catarina olhou para o terço que Felipe tinha deixado sobre a mesa. "Sabes, filho, houve momentos na lixeira em que perdi a esperança", confessou ela com o olhar perdido. "Pensava que tinhas continuado com a tua vida e que me tinhas esquecido, mas depois tocava o terço e sentia que, de alguma forma, tu também estavas a pensar em mim." Felipe pegou-lhe na mão, beijando os seus nós dos dedos deformados pela artrite e o trabalho árduo. "Nunca te esqueci, mãe. Só estava perdido numa névoa que a Adriana criou." "Mas a tua fé foi o meu farol", respondeu ele. Matias, que escutava atento, interveio. "A senhora Bia rezava aos anjos para que o cuidassem. Eu acho que os anjos me ouviram a mim também." Felipe sorriu e revolveu o cabelo do menino. "Tu foste o anjo, Matias. Sem ti, nada disto teria acontecido." A recuperação física de Catarina avançava, mas a emocional exigia enfrentar o sucedido. Uma noite, Felipe encontrou-a a chorar em silêncio no seu quarto. "É a Adriana", soluçou ela. "Eu gostava dela como uma filha. Não entendo como pôde ter tanta escuridão dentro." Felipe abraçou-a, entendendo que a traição de alguém próximo dói mais do que qualquer ferida física. "A ambição cega as pessoas, mãe. Ela escolheu o dinheiro sobre o amor, e esse foi o seu erro fatal." Para a animar, Felipe decidiu que era hora de reviver a música na casa. Chamou um afinador de pianos para que afinasse o velho instrumento de cauda que presidia o salão. Quando o técnico terminou, o som do piano ressoou limpo e brilhante, enchendo a casa de uma energia vibrante. "Está pronto", anunciou Felipe. Catarina aproximou-se com a ajuda do seu andarilho, acariciou as teclas de marfim e sentou-se com dificuldade, mas com dignidade.
começou a tocar uma peça de Chopin, um noturno melancólico que pouco a pouco se transformava em algo mais luminoso e esperançoso. Os seus dedos, embora um pouco rígidos no início, recordavam cada movimento, cada nuance. Matias escutava de boca aberta, nunca tinha ouvido música ao vivo daquela qualidade. Felipe encostou-se ao batente da porta, fechando os olhos e deixando que a música lavasse os últimos resíduos de dor da sua alma. Ao terminar, Catarina tinha lágrimas nos olhos, mas um sorriso radiante. A música não me abandonou, disse. E nós também não, acrescentou Felipe. Matias aproximou-se timidamente do piano. A senhora acha que eu poderia aprender? Perguntou. Tens mãos de pianista, Matias, respondeu Catarina. Dedos longos e alma sensível. Começaremos amanhã mesmo. Essa promessa marcou o início de uma nova rotina. As manhãs eram de jardim e as tardes de música. A casa encheu-se de escalas, acordes e risos pelos erros. Felipe via como a sua mãe rejuvenescia com cada lição que dava, encontrando um novo propósito em ensinar a Matias. O jardim, agora limpo e florescente, convertia-se no cenário dos seus pequenos concertos privados. No entanto, a realidade legal batia à porta. O julgamento contra Adriana e a doutora Leitão estava prestes a começar e o testemunho de Catarina seria crucial. Felipe temia que o estresse a afetasse, mas ela mostrou-se firme. Tenho de o fazer, Felipe, não por vingança, mas para que não façam isto a mais ninguém. A sua fortaleza continuava a surpreendê-lo. A mulher que ele acreditava ser frágil era, na verdade, de aço. Na noite anterior ao julgamento, os três sentaram-se no jardim sob as estrelas. Felipe tirou uns papéis oficiais e entregou-os a Matias. O que é isto? Perguntou o menino, tentando ler a letra legal. São papéis de adoção, Matias. Se tu quiseres, a partir de hoje serás Matias Bellarmino. O menino ficou mudo, olhando os papéis e depois para Felipe e Catarina. As lágrimas começaram a correr pelas suas bochechas sujas de terra de jardim. É verdade, vou ter uma família, perguntou com voz embargada. Já tens uma família, filho. Isto é só para que o mundo saiba, disse Catarina, abraçando-o. Matias lançou-se nos braços de Felipe, chorando de felicidade. Essa noite, no jardim do reencontro, selou-se um pacto de amor que nenhuma lei nem nenhum vilão poderia quebrar jamais. O dia do julgamento amanheceu cinzento e chuvoso, como se o próprio céu chorasse pela baixeza dos crimes que iam ser julgados. Felipe ajudou a sua mãe a vestir-se com um fato elegante que tinham comprado dias atrás, devolvendo-lhe a imagem da dama respeitável que sempre foi. Matias, agora legalmente seu filho, vestia um pequeno fato à medida, mostrando-se nervoso, mas decidido a apoiar a sua avó. Vamos acabar com isto, disse Felipe, guiando-os para o carro blindado que os levaria ao tribunal. A entrada do tribunal era um alvoroço de jornalistas, câmaras e curiosos que gritavam o nome de Catarina, convertida numa heroína popular. Felipe protegeu a sua mãe com o corpo, abrindo caminho entre a multidão com a ajuda da segurança. Ao entrar na sala, o ambiente mudou para um silêncio tenso e respeitoso. No banco dos réus estavam Adriana e a doutora Leitão, ambas visivelmente emaciadas e vestindo o uniforme laranja da prisão preventiva. Adriana evitou olhar para Felipe, mantendo a vista fixa na mesa, mas a doutora Leitão olhava para todos os lados com nervosismo, claramente disposta a falar para se salvar. O julgamento começou com a apresentação das provas. Os documentos falsificados, o vídeo de segurança, os registros financeiros da Almeida. Cada evidência era um prego a mais no caixão da defesa de Adriana. O procurador, um homem implacável, narrou a história com uma clareza que horrorizou o júri. Chegou a vez do testemunho de Catarina. Felipe levou-a até ao estrado na sua cadeira de rodas. Com voz suave, mas firme, relatou o seu sequestro, os dias de escuridão na clínica, o transporte no caminhão e a sua vida na lixeira. Não houve ódio nas suas palavras, apenas uma verdade dolorosa. Tiraram-me o meu nome, o meu lar e a minha dignidade, mas não puderam tirar-me a esperança de que o meu filho viria por mim. Disse, olhando diretamente para Adriana, que desabou a chorar, incapaz de sustentar o olhar.
Depois, a defesa tentou desacreditar Catarina, alegando demência senil, uma estratégia cruel que enfureceu Felipe. Mas o procurador chamou Matias ao estrado. O menino, com uma valentia impressionante, contou como encontrou Catarina, como ela o ensinou e como o enviou para procurar Felipe. O seu testemunho puro e inocente desbaratou qualquer dúvida sobre a lucidez de Catarina. Ela não está louca, disse Matias ao juiz. Ela é a pessoa mais lúcida que conheço porque nunca deixou de amar o seu filho. O momento culminante chegou quando a doutora Leitão, encurralada, aceitou um acordo e confessou tudo no estrado. Apontou Adriana como a autora intelectual, detalhando como planeou tudo para ficar com a herança antes de casar. Ela disse que a velha era um estorvo, que o Felipe era fraco e precisava que alguém tomasse as decisões difíceis, declarou a doutora. A sala explodiu em murmúrios de indignação. Adriana gritou: "Mentes!" Mas já ninguém lhe acreditava. O veredicto foi rápido e unânime, culpadas de todas as acusações. O juiz ditou sentenças severas: 30 anos para a doutora Leitão e prisão perpétua para Adriana Marques por ser a cabecilha de uma organização criminosa e por sequestro agravado. Ao ouvir a sentença, Adriana colapsou, gritando o nome de Felipe, suplicando perdão. Felipe olhou-a pela última vez, sentindo apenas pena por um ser tão vazio. Virou-se e saiu da sala empurrando a sua mãe, deixando para trás o passado. A saída do tribunal foi triunfal. A gente aplaudia e lançava flores à passagem do carro dos Bellarmino. Mas para Felipe, a verdadeira vitória não estava no castigo de Adriana, mas na paz que a sua mãe sentia ao saber-se ouvida e validada. "Foi feita justiça, mãe", disse-lhe no carro. "Sim, filho. Agora podemos fechar este livro e começar a escrever um novo", respondeu ela, fechando os olhos com alívio. De regresso à casa, celebraram com um jantar tranquilo. Não havia champanhe nem luxos, apenas sopa quente e pão partilhados na cozinha. Felipe olhou para a sua nova família, a sua mãe a salvo e o seu filho adotivo a sorrir. Sabia que o caminho não tinha sido fácil, mas tinha valido a pena cada lágrima e cada susto. A justiça humana tinha agido, mas a justiça divina lhes tinha dado uma segunda oportunidade. Essa noite, Matias teve um pesadelo sobre o julgamento e acordou gritando. Felipe correu para o seu quarto e abraçou-o até que se acalmasse. "Já passou, Matias. Os maus já não nos podem fazer mal", garantiu-lhe. "Promete-me que nunca me vais deixar", pediu o menino. "Prometo-te pela minha vida", jurou Felipe. Ficou com ele até que adormeceu, velando os seus sonhos, assumindo plenamente o seu papel de pai protetor. Catarina, do corredor, observava a cena com um sorriso. Ver o seu filho convertido em pai enchia-lhe o coração de orgulho. Sabia que Felipe seria um grande pai, muito melhor do que ela tinha podido ser nos seus momentos difíceis. A família estava a sarar e as cicatrizes estavam a converter-se em marcas de fortaleza. O peso da justiça já não estava sobre os seus ombros. Agora eram livres para voar. Na manhã seguinte, a capa de todos os jornais mostrava a foto de Adriana algemada e, ao lado, uma foto de Felipe e Catarina a sair do tribunal com dignidade. "O fim do pesadelo", titulavam. Felipe pegou no jornal, leu-o brevemente e depois atirou-o para o lixo. Não precisava de ler o que já sabia. A sua atenção estava no piano onde Matias já estava a praticar as suas escalas matutinas, enchendo a casa de música e futuro. Felipe recebeu uma chamada da junta diretiva da sua empresa. Queriam que voltasse, que retomasse o controlo. "Voltarei", disse Felipe, "mas as coisas vão mudar. Vamos criar uma fundação para ajudar gente como o Matias e a minha mãe." Ele tinha encontrado um novo propósito para a sua fortuna: não acumular, mas servir. A justiça não terminava no tribunal. A verdadeira justiça era mudar o mundo para que ninguém mais tivesse que sofrer o que eles sofreram. Passaram 6 meses desde o julgamento e a transformação da velha casa senhorial era total. Felipe tinha investido uma parte significativa da sua fortuna em restaurá-la e expandi-la, convertendo-a na Casa de Luz Catarina Bellarmino, uma escola de música e refúgio para crianças de rua.
As paredes recém-pintadas de branco brilhavam sob o sol e o jardim estava cheio de flores de todas as cores, cuidadas com esmero pelos próprios alunos. A inauguração oficial estava programada para essa tarde. O lugar estava cheio de crianças que, como Matias, tinham conhecido a dureza da vida demasiado cedo, mas que agora seguravam violinos, flautas e guitarras com esperança. Catarina, já recuperada e caminhando com um bastão elegante, supervisionava os últimos detalhes com a energia de uma diretora de orquestra. Mais à direita, esse arranjo floral. Felipe, queremos que tudo esteja perfeito, ordenava com carinho. Felipe obedecia felizmente, tendo trocado as salas de reuniões aborrecidas pela vitalidade da fundação. Ver a sua mãe tão cheia de vida era a sua maior recompensa. Matias, agora um menino saudável e seguro de si mesmo, corria de um lado para o outro, ajudando os seus colegas a afinar os instrumentos. Tinha se convertido num líder natural, um irmão mais velho para os recém-chegados, transmitindo-lhes a lição mais importante, que sempre havia uma saída. A cerimônia começou com um discurso de Felipe. Parou em frente ao microfone, olhando para a multidão de vizinhos, benfeitores e crianças. Há um tempo, a minha vida estava cheia de coisas, mas vazia de sentido, começou. Um menino valente e um terço ensinaram-me que o único que importa é o amor e a verdade. Esta casa é um testemunho de que a escuridão nunca pode vencer a luz se nos mantivermos unidos. Os aplausos foram ensurdecedores, ressoando em todo o bairro. Depois chegou o momento mais esperado, o concerto. Catarina sentou-se ao piano de cauda, o mesmo que tinha sobrevivido ao abandono, e começou a tocar a melodia suave que costumava tocar quando Felipe era menino. Mas desta vez não estava sozinha. Matias sentou-se ao seu lado para tocar a 4 mãos. A harmonia entre a anciã e o menino era perfeita, uma conversa musical que narrava a sua história sem palavras, desde a dor da lixeira até a alegria do lar. Os outros meninos uniram-se com os seus instrumentos, criando uma sinfonia rica e emotiva que fez chorar os presentes. Felipe olhava-os da primeira fila com o coração inchado de orgulho. Via em cada criança o rosto de Matias e em cada nota ouvia a voz da sua mãe. Tinham transformado uma tragédia num milagre, um lugar de morte numa fonte de vida. A música elevava-se para o céu como uma oração de gratidão. Ao terminar a peça, Catarina pegou no microfone. Esta canção chama-se O Reencontro, anunciou com voz clara, e está dedicada ao meu filho, que nunca se rendeu, e ao meu neto Matias, que foi os meus olhos quando eu não podia ver. Matias correu para abraçá-la e Felipe juntou-se a eles no palco, fundindo-se num abraço de 3 que simbolizava a vitória definitiva do amor. As câmaras de imprensa, agora bem-vindas, capturavam o momento não como um escândalo, mas como uma inspiração. Depois do concerto, houve uma festa no jardim com comida abundante e risos. Felipe afastou-se um momento para observar a cena da varanda. Viu a sua mãe rodeada de crianças que lhe pediam conselhos. Viu Matias a jogar a bola com os seus amigos. Viu a gente feliz. Tirou o terço do bolso, o mesmo que tinha iniciado tudo, e beijou-o. Já não era um objeto de dor, mas uma relíquia de triunfo. Uma mulher aproximou-se dele. Era uma antiga vizinha. A sua mãe fez um milagre aqui, senhor Belarmino, disse-lhe. Não, o milagre fizemos todos, corrigiu Felipe. Ela só nos deu a nota inicial. A mulher sorriu e afastou-se. Felipe olhou para o céu, que começava a encher-se de estrelas, e sentiu uma paz profunda. Sabia que Adriana estava a pagar as suas culpas numa cela fria, mas já não sentia rancor, apenas indiferença. A sua vida estava aqui, cheia de ruído, música e caos feliz. Matias correu para ele, suado e feliz. Viste, papá, não me enganei em nenhuma nota, gritou emocionado, chamando-o de papá, com total naturalidade pela primeira vez em público. Felipe sentiu o coração dar um salto, baixou-se e abraçou-o com força. Fizeste perfeito, filho, és um mestre. Essa palavra papá valia mais do que todas as ações da sua empresa juntas. A noite avançava e a festa continuava. Catarina aproximou-se de Felipe e pôs-lhe uma mão no ombro. Estás feliz, filho? Perguntou.
Mais do que nunca imaginei, mãe, respondeu ele sinceramente. Então o meu trabalho aqui está feito, disse ela com um sorriso maroto. Agora cabe-te a ti manter a música a tocar. Felipe assentiu, aceitando o legado. A casa de luz brilhava na escuridão da noite, um farol de esperança na cidade. Felipe sabia que haveria desafios no futuro, que a vida não era um conto de fadas, mas também sabia que, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. A música continuava a tocar, uma melodia eterna de amor, família e redenção que nunca se apagaria. E assim, rodeado dos seus, o milionário que acreditava ter tudo, descobriu que só agora, verdadeiramente, tinha tudo. Se esta história te agradou, agradecemos muito que a avalies de 1 a 10. Apoia-nos com um gosto e subscreve o nosso canal Histórias Realistas. Comenta de que lugar nos estás a ver. Obrigado pelo teu apoio incondicional em cada história. Bênçãos para ti e para a tua família.